Nesse conflito entre dois países, tende a ganhar um país que tem mais tecnologia, que é mais avançado em termos militares. Ele consegue pegar uma área. Agora, ocupar um país é outra história. Porque ele não conhece aquele território, né? Tem a questão do relevo, mas tem a questão também de que na ocupação... Imagina ocupar a Ucrânia, que é um país com 45 milhões de pessoas, né? E a Rússia é um país que, como eu disse, é semelhante ao Brasil em poderio econômico. Militar é maior, mas é muita coisa velha também. Só que é um país com 144 milhões de pessoas também. Tem um exército grande, forças armadas grandes, mas mesmo assim é muito mais complexo. E nessa hora eles começam a utilizar aquela que é a arma do mais fraco, que é a guerrilha. O mais fraco consegue vencer o mais forte quando não tem tecnologia se ele usa o terreno a favor, se ele usa uma guerra de desgaste, que foi o que os afegãos fizeram contra os americanos e antes contra os soviéticos e antes contra os britânicos e antes, voltando o tempo, é muito difícil dominar aquela região porque ela é muito propensa à guerra de guerrilha. É deserto, é montanhoso, o relevo tem muita importância. Mas é importante lembrar que assim, quando você olha os números, até por exemplo do Vietnã, né? O pessoal costuma dizer, os Estados Unidos perdeu o Vietnã, né, politicamente, né? E não taticamente. Realmente, se você olha os números da guerra do Vietnã, os Estados Unidos militarmente foi muito melhor, mesmo contra a guerrilha. Só que a guerrilha ela não tem só o componente militar de eu matei mais ou matei menos. Opinião pública. Uhum. Então, assim, quando você pega uma nação estabilizada com seu exército regular e você pega um guerrilheiro de um país que está sendo ocupado, em que ele já perdeu, né, quase tudo que ele tinha, já perdeu a liberdade no país que está sendo ocupado. Então, assim, para ele é vantajoso mexer com o aspecto psicológico daquele outro país. Né? Então, assim, mesmo que ele não vá matar tanto quanto os do outro país, né, numa guerra, ele vai ter esse impacto, né? O pessoal fala assim, quando começa a chegar o seu soldado morto no seu país, você fala, até onde vale a pena essa guerra? E às vezes não é nem matar, né? Porque deu exemplo de chegar o soldado morto, mas vamos supor que aqui no Brasil, o pessoal faz curso de guerra na selva no exército, que é um local muito hostil à tecnologia. Você pega um óculos de visão noturna lá, muitas vezes não funciona direito, é difícil de se orientar. Porque a umidade é muito alta, o calor é muito grande. Exato, é um ambiente muito difícil, muito componentes difícil. Eletrônicos estragam muito fácil na selva, né? E tanto que você não tem grandes cidades no meio da Amazônia, assim, que surgiram antes dos tempos modernos. Era muito complicado de ocupar aquele local. Aí você tenta obter alimento, você mata um porco do mato, tá cheio de leishmaniose. E aí, eu tive amigos que fizeram curso de guerra na selva, eu não fiz, né? O Yuji da minha turma, por exemplo, ele voltou com leishmaniose. Aí você deitava um pouquinho em um canto sem proteção contra o sol, você pegava um fungo que ninguém no Sudeste sabe o que é e quem vai resolver é só o cara de lá que conhece um remédio caseiro. Então é muito complicado. Nesse ambiente, se você mata um soldado, é um que morreu. Se você fere um soldado, é um cara gritando de dor, sendo carregado por outros dois. Aí esse cara chega no outro país, é um cara mutilado, que às vezes vai ficar pedindo esmola, que nem a gente vê em filme americano. Então, a opinião pública lá atrás teve muito peso no Vietnã, e agora, nesse tempo de rede social, de guerra ao vivo, maior digamos ainda. Assim, vai ser maior ainda. Tanto que a Rússia está banindo redes sociais de lá. Isso aí é muito interessante você falando, porque assim, muitas vezes uma tecnologia usada na guerra, ela não é desenvolvida necessariamente só para causar mais destruição. Às vezes ela tem esse impacto. Se ele comentou de deixar o militar ferido, né? Há muitos relatos sobre o desenvolvimento, por exemplo, de um calibre, né, de fuzil que é o 5.56, né? E muitos desses relatos dizem que esse calibre que os Estados Unidos começou a usar no Vietnã, ele foi desenvolvido para isso, não para matar, mas para ferir. Então existem dois calibres mais usados no Ocidente, né, para arma longa, fuzil, o 5.56 e o 7.62, né? O Brasil adota mais amplamente o 7.62, de uns anos para cá está adotando o 5.56, mas não abandonou o 7.62. Então a grande diferença, né, vou tentar resumir aqui assim, o calibre 7.62 você vai ver que é uma munição bem maior, né, do que a 5.56. Ele tem um poder de penetração, né, muito grande, ele perfura, você dá um tiro numa parede de concreto armado, no primeiro tiro já tem algum estilhaço para trás daquela parede, né? O 5.56 não, mas o 5.56, ele, por isso que se diz, né, que ele foi desenvolvido para ferir, porque como ele falou, se eu dou tiro num soldado de um exército regular, ele morreu. Então, muitas vezes, né, apesar de que muitos exércitos incentivam isso de nós não deixarmos nossos mortos para trás, muitas vezes no calor do combate você não consegue retirar todo mundo. Né? Porque às vezes você parar... ferido tem que levar. Ferido você tem que levar. O morto, às vezes você pode largar e falar, o cara morreu, pega a munição dele, vamos seguir, porque senão vai morrer todo mundo. O ferido você tem que levar. Então, quando você fere você normalmente tira 3 militares de combate, que é pelo menos o ferido, pelo menos mais um para carregar, e mais um para carregar o equipamento do ferido. Então, às vezes, a tecnologia não é feita para guerra. Assim, não, às vezes ela tem esse pensamento de, olha, como que eu vou diminuir a capacidade de combate, né? E o efeito psicológico, como ele comentou também, aquele militar ferido ou mutilado, ele vai trazer um outro efeito, né, na política daquele país, inclusive.